Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito bem, hoje nós continuamos lendo o livro do profeta Jeremias e hoje nos aparece esta imagem famosa, mas também muito bonita. Deus que manda o profeta até a olaria, onde se faz o vaso de barro, de argila, e Deus então vai dizer pedagogicamente como Deus trata o povo de Israel e também como trata a cada um de nós. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, o modo de operar de Deus, o modo como Deus faz as coisas, ele continua fazendo, ele não muda o seu esquema, ele continua agindo da mesma forma. Então, aquilo que Deus fez com o povo de Israel, para nós serve de lição, para que nós aprendamos como Deus também nos trata, como Deus trabalha conosco. E veja, a imagem que Deus mostra ao profeta é de um oleiro que está trabalhando no torno com barro, com argila, ainda molhada, ainda maleável, ainda que se pode modelar. E Deus diz, assim como este oleiro está fazendo este vaso de barro, e quando ele percebe que o vaso não está tomando a forma correta, ele precisa desfazer o trabalho e começar tudo de novo. E Deus diz ao profeta, não posso eu agir da mesma forma com o povo de Israel? Então, isso é o primeiro que nós precisamos entender nessa noite. Nós somos barro nas mãos do oleiro. Deus é o oleiro e nós somos o barro. E se nós formos recorrer na Sagrada Escritura esta dimensão do barro, nós voltamos lá na origem, no Gênesis, quando Deus, no segundo relato da criação, no livro do Gênesis, se você ler no livro do Gênesis, há dois relatos da criação do mundo. O primeiro, que é o mais famoso, dos 6 dias. Deus criou as coisas em 6 dias, no 7º dia descansou. Mas no segundo relato, diz assim, no capítulo 2, no versículo 7. No segundo relato, diferente do primeiro, Deus, antes de criar todos os seres, cria o homem em primeiro lugar. No primeiro relato, dos 6 dias, o homem é criado no último dia, como a perfeição da criação. Mas no segundo relato, quando aparece no versículo 7, dizendo: então o Senhor Deus modelou com o pó do solo o homem e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem tornou-se um ser vivo. Veja que imagem bonita. Aqui Deus é como um artista que modela com as suas mãos, suja as suas mãos com o pó para modelar o homem. Então, nós somos criação de Deus e Deus pensou em nós. Deus se deu ao trabalho de nos modelar, de nos formar, de dar forma a cada um de nós. Então Deus é aquele que se abaixa para nos modelar, para nos fazer do barro. Porém, nós somos pó e o pó, você deve saber, é algo muito fácil de voar, né? Você sopra o pó, ele voa. É algo inconsistente, algo... Ninguém constrói um edifício com pó, porque senão vai cair. Agora, este pó é transformado pela graça de Deus em um ser humano. Alguém que vem da inconsistência, alguém que vem de algo que não é consistente e se torna um ser vivo. Mas porque graças ao sopro de Deus, ao sopro da vida, Deus ao soprar no homem infunde nele o Espírito e torna então este homem vivente. Pois bem,
Então, nós, segundo o relato da criação, somos modelados do pó inconsistente e nos tornamos seres vivos. E aqui é onde nós entramos nessa passagem, porque Deus vai dizer ao profeta Jeremias que assim como o oleiro está fazendo, modelando também, assim como ele modela o ser humano, este oleiro que está modelando a argila pode perceber durante este momento que algo não vai bem, que o vaso está tomando uma direção errada, uma forma que não deveria ser. Então, este oleiro não pode tentar arrumar esse trabalho porque não dá certo. Ele precisa destruir tudo isso e começar tudo de novo. E aqui nós já podemos nos perguntar se nós estamos dispostos a ser barro nas mãos do oleiro. Se nós estamos dispostos a deixar que Deus modele a nossa vida, que Deus nos molde, não segundo o meu molde, não segundo o que eu quero, mas segundo o que Deus quer. Porque veja, o fato de este vaso talvez não tenha forma, não é culpa do oleiro, porque se o oleiro é Deus, Deus é perfeito, portanto Deus não erra. Deus, ao nos criar, não errou. Você pode pensar na pior pessoa que você conhece. Pessoa mais bandido, sei lá, pense um assassino, pense quem você quiser pensar, uma pessoa ruim. Deus, ao criar esta pessoa, não errou. Deus não erra. Deus, ao criar, nos cria bons. Então, a culpa de que talvez este vaso não tenha a forma ideal não é do oleiro, mas é do barro, que não se deixa modelar, que não se permite ser modelado de acordo com a vontade de Deus. E Deus vai dizer, pelo profeta Isaías, outro profeta, Deus vai dizer o seguinte, lá no capítulo 45 de Isaías, no versículo 9, diz assim: Ai daquele que questiona quem o formou, caco de vasos formados de terra. Acaso o barro dirá ao seu oleiro: que estás fazendo? Ou tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: o que estás gerando? Ou à mulher: o que estás dando à luz? Veja, Deus está aqui condenando aqueles que questionam o oleiro. E talvez nós já passamos por dificuldades na nossa vida, onde nós não entendemos o porquê Deus às vezes nos tira alguma coisa, nos tira algo que nós gostamos, ou nos conduz por um caminho que nós não queremos ir, ou nos pede coisas que nós não queremos fazer. E aí nós, em vez de nos deixarmos modelar para sermos um vaso perfeito, nós questionamos, nós nos revoltamos contra Deus, nós abandonamos a Deus. Então veja, nós somos um barro nas mãos do oleiro. O oleiro deseja formar um barro perfeito. Mas para que este vaso seja perfeito, ele precisa ser modelado. E enquanto Deus não ver que este vaso está perfeito, ele não vai terminar a obra. Porque você sabe que quando o oleiro está formando o vaso, enquanto o barro ainda está ali, com água, ainda é fácil de modelar. Ele pode destruir, fazer de novo, recomeçar quantas vezes ele quiser. Mas a partir do momento em que ele termina o vaso e ele coloca no forno para secar, nunca mais pode voltar. Um vaso que já passou pelo forno, nunca mais pode voltar a ser modelado. Então, na nossa vida, nós precisamos entender que nós ainda somos o barro que está sendo modelado por Deus. Acredito que nenhum de nós teria a coragem de dizer que já é perfeito, que já Deus fez tudo o que precisava fazer,
agora eu já sou um vaso perfeito. Muito pelo contrário, nós somos barro, e barro que às vezes é desobediente, às vezes não quer se deixar modelar. E quando nós entendemos isso na nossa vida, nós olhamos para as dificuldades que nós enfrentamos de modo diferente. Nós entendemos que as dificuldades são sinais de que Deus está refazendo a sua obra em nós. Porque quem sabe mais sobre a nossa vida? Nós mesmos ou Deus? Quem sabe o que é melhor para nós? Nós mesmos ou Deus? Talvez a gente possa dizer que Deus, mas às vezes nós agimos de forma contrária, achando que nós sabemos o que é melhor para nós. Então, diante de uma dificuldade, diante de um sofrimento, diante de uma perda, nós julgamos, nós nos revoltamos contra Deus. Mas veja, nós não sabemos o porquê daquela coisa. Nós não sabemos qual é a pedagogia de Deus, porque muitas vezes Deus tira para dar. Então, você talvez pode perder o emprego e questionar a Deus. Você pode talvez perder dinheiro, pode perder o que você quiser pensar que você pode perder. Inclusive, às vezes, até mesmo um pecado que você comete, se você não olhar na ótica do barro que está sendo formado por Deus, você não consegue se deixar modelar. Porque qual é o grande perigo do pecado na nossa vida? E a grande tentação do demônio na nossa vida é essa. Além de nos tentar para o pecado, porque ele faz isso, ele nos tenta também dizendo que nós já não servimos, que Deus já não pode mais fazer nada, que nós não somos capazes, que Deus não nos quer. Portanto, a pessoa vai se afastando de Deus, se afastando da graça, enquanto que até mesmo um pecado pode ser modelado por Deus. Deus pode aproveitar daquele pecado, que não deixa de ser pecado, que não deixa de ser uma ofensa a Deus, mas Deus pode pegar daquilo e modelar de novo. Então, meus irmãos, enquanto nós estivermos nessa terra, Deus pode nos modelar. Deus pode fazer de nós o que Ele quiser. E a pergunta que nos fica é essa: eu quero deixar que Deus me modele? Eu quero ser maleável? Eu quero deixar que Deus faça de mim o que Ele quiser? Porque Ele é o oleiro, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o tempo certo de me modelar, a forma certa para dar a mim. E como falei no início, Deus não erra. Na sua vida, Deus não errou. O lugar onde você nasceu, a família onde você nasceu, o sexo que você nasceu, as pessoas com quem você conviveu, tudo isso faz parte do plano de Deus. Deus não erra. Hoje em dia há um discurso por aí dizendo que Deus pode errar ao nos criar, mas Ele não erra. Ele sabe o que é melhor para nós. Portanto, cabe a nós ser simples barro nas mãos do oleiro, que Ele possa realizar em nós a obra dele. Porque somente no final dos tempos, quando Deus vier nos buscar, aí sim, Deus poderá nos colocar no forno e ali sim nós seremos um vaso pronto. Mas não um vaso cheio de imperfeições, mas um vaso perfeito, porque nós permitimos que Deus nos modelasse. E para terminar, existe um salmo, Salmo 138, que lá no finalzinho, no versículo 8, diz assim o salmista: o Senhor completará a sua obra por mim. Senhor, a tua misericórdia é para sempre, não desprezes as obras de tuas mãos. Outra tradução diz: Senhor, completa a obra que iniciastes. Se Deus começou, Ele sabe que pode terminar. Se Deus te chamou a algo,
Ele sabe que você pode realizar. Então, que nós peçamos nessa noite esta graça de sermos como barro nas mãos do oleiro e que Ele possa nos desfazer, possa nos modelar o quanto Ele quiser. Quanto mais dóceis nós formos a Deus, mais nós seremos os santos que Deus deseja que nós sejamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.